Olá! Em dois encontros estudaremos aqui a história dos batistas. Você que é crente em Jesus, filiado a uma igreja batista, poderá compreender melhor a sua identidade. E compreendendo melhor a sua identidade, poder cooperar melhor para que a sua igreja cumpra a sua missão. Compreender também a identidade e a memória batista é urgente para que tenhamos unidade na igreja. Se nós não nos conhecemos, nós não estaremos unidos em torno da nossa identidade. Eu quero convidá-lo, portanto, a pensar naquilo que a palavra de Deus nos diz. Em Hebreus, logo no início, no capítulo 1, versículo 1, o autor da epístola diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Compreendemos que Deus é o Senhor da história. Ele revela-se como quer, a quem quer, com os meios que ele mesmo tem escolhido. Assim como ele no passado falou, ele fala no presente. A história está nas mãos de Deus. E nós sabemos como é importante estudar a história. Quando pensamos em nossa própria origem, nós temos a necessidade de conhecer aqueles que vieram antes de nós, aqueles que nos trouxeram ao mundo, de qual núcleo familiar fazemos parte. A história da nação, a história da cidade. Por que não também pensarmos na história da nossa igreja? O historiador Martin Dré diz que estudar a história da igreja é comemorar, é buscar a memória cristã de cada um. Por quê? Porque Deus entrou na história, atuou na história e está levando a história a um alvo. Eu convido você a estudar comigo prazerosamente a ação desse povo chamado Batista no tempo. E que história bela! Pastor Exaltino, ao nos falar da identidade batista, diz o seguinte: somos uma denominação organizada, bem estruturada, com uma visão teológica não fragmentária e numa perspectiva correta, em que a parte se subordina ao todo. Nossa história é rica e é nobre. Não surgimos ao redor de uma briga por dinheiro ou de uma disputa por liderança. Surgimos ao redor de princípios. Poucos grupos têm uma história tão inspiradora e decente como a nossa. Nunca pescamos em aquário. Nunca predamos igrejas de outras denominações. Nunca entramos sorrateiramente numa igreja e fomos mudando a doutrina devagarinho até darmos o golpe e mudarmos tudo para nosso grupo. Nunca lesamos ninguém. Sofremos com atitudes assim, mas não as praticamos. Na história do movimento evangélico, os batistas têm oferecido alguns dos maiores missionários, alguns dos maiores evangelistas e alguns dos maiores teólogos. Temos currículo e não boletim de ocorrência. Somos gente decente. Eu concordo com o pastor Exaltino. Os batistas surgiram fruto de uma decisão de alguns crentes em Cristo Jesus de obedecerem fielmente à palavra de Deus. Creio nisso e quero compartilhar essa mensagem, essa verdade com você. Nós precisamos lembrar que os batistas são parte da história do cristianismo. Nós olhamos para o passado e entendemos que num dia de Pentecostes em Jerusalém, logo depois da ressurreição do Senhor Jesus, a Igreja de Jesus, pelo derramamento do seu Espírito sobre todos os que creem, foi organizada. Essa igreja depois se viu em muitas e muitas igrejas locais espalhadas pelo mundo antigo, o que nos torna semelhante a esses irmãos. Não é o tempo no qual vivemos. É claro que vivenciamos uma distância de quase 2 milênios deles. O que nos aproxima deles não é a língua, falamos outra língua, a língua portuguesa. O que nos aproxima deles é a nossa fé,
Nós cremos que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da humanidade, como profetizado na palavra e cumprido nele em seu ministério terreno. Nós cremos que a Bíblia é a infalível, inerrante e suficiente palavra de Deus. Os batistas têm como grande princípio a não aceitação de outra fonte de autoridade que não a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Portanto, estamos unidos àqueles que também estavam fundamentados nos profetas e na doutrina dos apóstolos, os nossos irmãos do primeiro século. Há uma discussão acerca do próprio nome Batista. No meu entendimento, o nome surge como um apelido, uma acusação daqueles que, mantendo a prática antibíblica do pedobatismo, isto é, o batismo de recém-nascidos, nos acusavam de sermos como os anabatistas, aqueles que negavam o batismo. Por isso, passamos a ser chamados de batistas. Mas os batistas em si sempre tiveram grande rejeição a todo o processo de institucionalização. Você já notou que ainda hoje nós não temos em nossa igreja clérigos? Nós temos irmãos em Jesus que são pela igreja aprovados para liderarem a igreja. Eles não têm uma autoridade que não esteja na igreja de Jesus, que é o conjunto dos crentes reunidos. Você já notou que nós não precisamos de lugares sagrados? Qualquer lugar serve para que 2 ou 3 reúnam-se em nome do Senhor Jesus. Eu mesmo pude liderar a formação de uma congregação que durante algum tempo reuniu-se sob a bela copa de um cajueiro. Você já notou que os batistas não têm sacramentos? Pois é. É importante dizer isso para que você saiba que a fé batista é aquilo que nos torna semelhantes aos crentes do Novo Testamento. Eu quero poder compartilhar com você essa verdade. Eu quero mostrar a você que a nossa origem é bíblica, que a nossa prática é bíblica, que se olharmos para o Novo Testamento e para as genuínas igrejas batistas, veremos que nós somos aquele povo. Por essa razão, os batistas pouco se importaram em ter um nome pomposo, suntuoso. Os batistas se chamavam povo livre do Senhor. Os discípulos de Jesus, o povo do Novo Testamento. Nós somos, portanto, a igreja de Jesus Cristo, que tem Jesus como seu fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo, é o que nos diz 1 Coríntios 3,11. Eu quero também lembrar a você daquilo que nos diz João capítulo 6, no versículo 68. João 6, 68 diz assim: Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando Jesus questiona os seus apóstolos, muitos escandalizam-se do que eu digo, vocês também não querem me deixar? Pedro diz: Senhor, nós iremos para onde? Somente o Senhor é o Salvador. Nós cremos que tu és o Santo de Deus, o escolhido de Deus. Meus irmãos, a Igreja de Cristo, em sua bela história, enfrentou capítulos muito difíceis. Por isso que, antes de chegarmos aos batistas, eu quero falar-lhes sobre a igreja que cresceu na antiguidade. E cresceu com o trabalho incansável de crentes em Jesus, que foram por todo o mundo atendendo a ordenança do Senhor, pregando o Evangelho e fazendo discípulos de Cristo em toda a terra, ensinando-lhes a observarem todas as coisas que o Senhor mandou, batizando esses discípulos. E o Senhor abençoou esse grupo. Esse grupo tornou-se um grupo que incomodou o Império Romano e o judaísmo. Por isso, foi tão perseguido. Mas graças a Deus, a Igreja do Senhor tem sido preservada pelo Senhor, que usa homens e mulheres para que fielmente continuem pregando a verdade e submetendo-se à verdade. Essa igreja acabou crescendo tanto que atraiu os olhares do Império Romano. E atraindo os olhares do Império Romano, foi pelo imperador Constantino legitimada como igreja oficial do Império. Aí começou toda a tragédia do cristianismo
que se viu aprofundada na Idade Média. Nós, os crentes batistas, continuamos defendendo a separação entre igreja e Estado. A bela história inicial do cristianismo foi grandemente maculada pela relação que se criou política entre governo e igreja. Isso é muito perigoso. Quando chegou a Idade Média, a igreja estava cheia de conflitos, grandes divergências teológicas. Os que criam que as imagens de santos, assim chamados pelo catolicismo, deveriam ser veneradas, e os que criam que assim não deveria acontecer. Aqueles que acreditavam que o bispo da igreja de Roma deveria ser o pai de toda a igreja, sendo chamado de papa, e aqueles que diziam que isso não era correto. Havia aqueles que defendiam que os discordantes do cristianismo deveriam ser mortos, e haviam aqueles que não concordavam com isso. Havia quem estivesse empenhado em queimar livros que fossem considerados como parte de um índice de livros proibidos. Havia quem não concordasse. Havia uma confusão tão grande que essas disputas internas e as disputas com os inimigos da fé cristã promoveram várias fissuras na igreja. A igreja se dividiu no ano de 1054, gerando aquilo que é conhecido como cristianismo ortodoxo, em especial no Oriente. A palavra de Deus, meus irmãos, deixou de ser o centro da vida da igreja. Passou a ser necessária uma reforma da igreja, porque já não havia mais estudo da Bíblia. Só da Bíblia, pelo menos, não. O que os concílios diziam era mais importante do que a Bíblia. Não é à toa que ainda hoje o catolicismo se vale dos livros apócrifos para legitimar algumas das doutrinas criadas na Idade Média que não têm aprovação da palavra de Deus. Olhamos para a história da igreja e vemos que na Idade Média a igreja de Cristo, não em sua totalidade, mas em sua maioria, já não tinha mais a participação dos crentes na decisão da igreja, ou nas decisões da igreja. Aquela igreja que no princípio se reunira para eleger os diáconos, aquela igreja que se reunira em concílio em Jerusalém para decidir acerca da questão do relacionamento entre a fé cristã e o judaísmo, já não era mais a igreja de regenerados que, dirigidos pelo Espírito Santo, podiam avaliar as questões e decidir. Era agora a igreja de clérigos e leigos. Os clérigos tinham a sua própria língua, o latim. Cantavam o seu próprio estilo musical, o canto gregoriano. Conheciam o direito canônico. A grande massa dos participantes do culto era somente assistente, sequer sabia ler em sua maioria. E cada vez mais aterrorizada pela igreja, participava dos seus atos religiosos e ofertava com os seus bens com medo do fogo do inferno. A igreja cada vez mais aceitava práticas pagãs em suas missas. Por exemplo, missas para mortos. Procissões, por exemplo, procissões que contemplavam o alto flagelo, o alto castigo, esquecendo-se que todo o castigo Jesus já havia assumido na cruz. A igreja passou a aceitar peregrinações a lugares para venerar pessoas, como o paganismo sempre fez. O relativismo moral era tão comum que um certo escritor na Idade Média disse que era mais fácil encontrar um padre numa taverna, comendo e bebendo muito, acompanhado de prostitutas, do que na igreja ajoelhado, rezando. A aceitação de vícios, a exploração aberta dos fiéis, por fim a venda de indulgências, a venda do céu para as pessoas para manter o Império Romano, o império religioso que a Igreja Romana constituiu, a exigência de taxas, impostos, doações, penitências, a aceitação de ensinos não confirmados pelas Escrituras fizeram com que aquilo que era secular e aquilo que era espiritual andassem tão unidos que já não era mais fácil distinguir o que era aprovado pelo Senhor em sua igreja e o que era apenas prática humana. É aqui que nós chegamos a um período de exaustão da Idade Média. Há uma saudade daquela igreja do Novo Testamento.
Há uma constatação de que a igreja não mais inspira as pessoas a servirem a Deus. Há o entendimento de que a igreja tornou-se um covil de salteadores políticos e mal intencionados. Por isso, muitas pessoas, ao longo da Idade Média, rebelaram-se contra a Igreja de Roma. Grupos foram duramente reprimidos, pessoas foram mortas, muitas pessoas foram caladas, mas graças a Deus, muitas delas conseguiram fazer a sua voz ecoar na defesa do cristianismo bíblico, do cristianismo evangélico. Alguns desses são chamados de pré-reformadores. São aqueles que surgiram antes do grande movimento denominado Reforma Protestante, que congregou em vários países da Europa no século XVI em especial, grupos que entendiam ser urgente uma revisão na doutrina e na prática da igreja. João Hus, João Wycliffe, tantos que vieram antes dos mais conhecidos reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, Thomas Müntzer, Zwinglio. Esses últimos mais conhecidos, mas não os únicos. Eles proclamaram a necessidade de uma transformação radical na igreja, no seu governo, na sua doutrina, na sua prática, nos seus líderes. E isso levou a grandes transformações na sociedade europeia do século XVI. Quando nós ouvimos falar das 95 teses do ex-monge agostiniano Martinho Lutero, nós temos apenas um documento, dentre tantos que foram escritos nessa época. Aliás, as 95 teses ainda tinham algumas dificuldades, porque Lutero ainda estava estudando a palavra de Deus, livrando-se da tradição romana. Mas Lutero não foi o único reformador. Ele tornou-se muito conhecido, além de ter realizado um excelente trabalho, porque ele escreveu hinos, escreveu livros, escreveu catecismos, que são exposições da doutrina. Mas ele não foi o único. Ele atuou fortemente na Alemanha, em diversos países, em datas diferentes. Diversos crentes uniram-se por duas grandes verdades: o reconhecimento de que só há salvação em Jesus e o reconhecimento de que a autoridade em matéria de fé e prática é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O mundo está em crise. A síntese medieval, como diz o historiador Keynes, foi desafiada durante a Reforma em sua política pela ideia de que a Igreja Universal deveria ser substituída por igrejas nacionais ou estatais e igrejas livres. Não mais uma igreja que domina a todos politicamente, como faz a Igreja de Roma por meio do seu Papa e dos seus documentos, mas igrejas livres, como a de Genebra, com Calvino, muito embora tenha se tornado uma igreja estatal, nisso essa igreja não avançou, como a igreja na Alemanha, iniciada por Lutero, uma igreja evangélica, e tantas outras. Diz Keynes ainda que a sua filosofia escolástica, unida à filosofia grega, deu lugar à teologia bíblica protestante. Os sacramentos e as obras deram terreno à justificação pela fé somente. A Bíblia, e não a Bíblia a tradição como interpretada pela igreja, tornou-se a norma. Ele escreve isso no livro Cristianismo através dos séculos, na sua página 221. Esse movimento chamado Reforma Protestante reafirmou alguns pontos da doutrina cristã que já eram aceitos pelo catolicismo. Nós entendemos que o catolicismo é um cristianismo desviado da verdade. Entendemos que é faltoso, mas certas verdades cristãs podem ser encontradas no catolicismo. Quais são essas que o cristianismo protestante ou evangélico manteve? A crença de que Deus é Criador e Pai de todos. A crença de que Cristo é Senhor e Salvador. A crença de que a igreja é o corpo de Cristo. A crença de que a Bíblia tem grande valor religioso. Para os protestantes, valor religioso único. A crença de que o cristianismo tem, sim, algo a dizer no campo da moralidade pessoal e social. Mas é verdade que o protestantismo é a ruptura com o catolicismo. Graças a Deus por isso. É por essa razão que o ecumenismo deve ser rejeitado pelos crentes batistas, como sempre foi rejeitado em sua história.
O ecumenismo é a tentativa de dizer que para viver em paz com o outro eu preciso negar a minha fé. Não. Eu devo respeitar o católico, o ateu, o espírita, o muçulmano, mesmo que eu não concorde com ele. Eu não concordo com ele, mas eu concordo que ele tem o direito de crer no que ele quiser crer. Nós não devemos acreditar que o ecumenismo é possível sem que tenhamos que abrir mão de grandes verdades, pela qual muitos morreram. Verdades aprovadas pelo Senhor em sua palavra. Dentre elas, destaco aqui o que levou ao surgimento de uma nova identidade, a identidade protestante ou evangélica. A centralidade das Escrituras na vida da igreja. A pergunta passou a ser: o que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus? Os padres dizem que devemos confessar os nossos pecados aos clérigos. Mas o que diz a Bíblia? Diz que se confessarmos os nossos pecados ao Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que diz a igreja, por exemplo, acerca da veneração de imagens? A palavra de Deus diz que não devemos venerar, que não devemos fabricar nem venerar. A palavra de Deus diz que quem as faz e quem as adora torna-se semelhante a essas imagens. Então, o cristianismo evangélico passou a perguntar o que diz a Bíblia. A Igreja Católica diz que os clérigos não devem casar. Mas o que diz a palavra de Deus? Diz a palavra de Deus que Pedro tinha uma sogra, portanto era casado. O apóstolo Paulo diz que outros apóstolos tiveram esposas. Ele não teve, mas ele diz que outros tiveram. O que diz a palavra de Deus acerca das obras? A palavra de Deus diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie de ser o seu Salvador. Então, o catolicismo está errado ao dizer que as obras cooperam para a salvação do homem. Nós olhamos para a fé evangélica e percebemos que o ponto de partida da teologia passou a ser a justificação pela fé. Justificação pela crença em Deus, isto é, pela confiança em Deus. Não por aquilo que o homem pode fazer ou pode ser, mas a confiança naquilo que Deus pode fazer e em quem Deus é. A teologia evangélica passou a entender também a natureza humana na perspectiva da queda. O homem caiu, o homem está afastado de Deus por conta do pecado. E a menos que Deus misericordiosamente envie salvação, como fez na pessoa de Jesus, a humanidade está perdida. A ênfase da teologia evangélica passou a ser a graça de Deus para salvar os homens e não as obras. A palavra de Deus ainda nos mostra que todos os crentes são sacerdotes diante de Deus por meio de Jesus, que nele habita pelo seu Espírito. Portanto, a fé evangélica passou a discordar do catolicismo ao dizer que sacerdotes são apenas os padres. Não, todos somos sacerdotes, isto é, todos podemos chegar a Deus pelo novo e vivo caminho que é Jesus, o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Assim surgiu o movimento da reforma em diversos países, com vários líderes, do qual nós também, os batistas, somos herdeiros. Os batistas surgiram com esse nome na Inglaterra, no século XVII, nos arredores de Londres. Mas nós podemos dizer que a nossa fé não surgiu nesse tempo. A nossa fé surgiu no início da história do cristianismo, conforme relatado no Novo Testamento. Aqui então surge a seguinte pergunta: de fato, nós podemos chegar a um consenso quanto ao surgimento dos batistas? Pelo menos 3 teorias são muito conhecidas acerca da história dos batistas. Há uma teoria que é conhecida como JJJ. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o livro O Rastro de Sangue, de J.M. Carroll. Essa obra é clássica na defesa dessa teoria. Essa teoria, JJJ, Jerusalém, João, Jordão, defende que os batistas passaram a existir com João Batista quando este batizou Jesus de modo correto no Jordão. Mas nós sabemos que
ali, quando Jesus foi batizado, nem existia ainda a igreja. A igreja surge no dia de Pentecostes. E nós sabemos que não é possível falar que naquele momento já existia uma igreja organizada com as características que temos hoje. Há outros que dizem que os batistas surgiram dos anabatistas alemães, mas nós sabemos que, muito embora concordemos com os anabatistas de que todo crente é sacerdote diante de Deus, de que o batismo correto é o batismo de adultos, nós não concordamos com os anabatistas em algumas práticas. Por exemplo, rejeitavam a vida em sociedade, toleravam a luta com armamento, e os batistas sempre foram contrários a esse expediente. Os anabatistas tinham certas características que nos fazem diferentes deles. Existe uma terceira e conhecida teoria, da qual eu concordo, com a qual eu concordo, que é a teoria que diz que, como uma igreja organizada nos moldes modernos, os batistas surgiram em 1609 na Inglaterra. Aquele era um tempo muito difícil para quem discordava da igreja oficial da Inglaterra, como ainda hoje é liderada pela rainha. Você já pensou nessa incongruência com a palavra de Deus? A rainha, que é fruto de uma sucessão familiar para ocupar o trono da Inglaterra, é a chefe da igreja. Ainda hoje é assim. Naqueles dias, todos os grupos que não aceitavam uma igreja dirigida pelo rei ou pela rainha, mas que buscavam a igreja dirigida pela palavra de Deus, eram duramente perseguidos na Inglaterra, como em outros países. Vários grupos sofreram muito. Os independentes, os nossos irmãos congregacionais, os irmãos menonitas, os quakers, grupos que queriam liberdade plena no exercício da consciência e da sua fé, sem que o Estado tivesse o poder de interferir nos rumos da igreja. A pregação era: a Bíblia e somente a Bíblia regula a vida cristã. Os batistas então tornaram-se separatistas. Desejaram separar-se da igreja que era comandada pelo Estado e desejaram recuperar as doutrinas cristãs que recebiam pouca atenção naqueles dias. Assim surgiram os batistas, no meu entendimento, no solo inglês, lutando por liberdade de consciência em matéria de fé, querendo viver segundo a palavra de Deus, entendendo, como nos diz a palavra do Senhor, que se viermos a crer no Senhor Jesus, seremos salvos. Isso é uma decisão que pai não deve tomar por filho, filho não deve tomar por pai. Leia Ezequiel 18, 1-4. Leia Atos 16, 31. Os primeiros batistas ingleses escreveram um documento por meio de um dos seus dois pastores, Thomas Lewis, que era pastor ao lado de John Smith. John Smith era um professor universitário, muito bem formado. Thomas Lewis escreveu o seguinte: o rei é um homem mortal e não Deus. Portanto, não tem poder sobre as almas imortais dos seus súditos para fazer lei e ordenanças para eles e colocar senhores espirituais sobre eles. Se o rei tem autoridade para fazer senhores e leis espirituais, então ele é um Deus imortal e não um homem mortal. Como eu disse, os batistas ensinavam que todo cristão deve ter uma experiência individual de conversão ao Evangelho. Precisa ser uma nova criatura, como nos diz 2 Coríntios 5,17. E a confirmação dessa convicção vem após pública profissão de fé com o batismo. Batismo voluntário, consciente. Dessa forma, os batistas passaram a rejeitar completamente o batismo infantil. No início, ainda não batizavam por imersão, mas os batistas abraçaram ao máximo o moto da reforma. Igreja reformada sempre se reformando. Por isso, os batistas chegaram também, pouco tempo depois, ao entendimento de que, além do batismo ter que vir depois da conversão, e ser o batismo uma decisão voluntária e aprovada pela igreja, que houve a profissão de fé daquele que quer batizar-se, o batismo deveria ser igual ao batismo do Novo Testamento. Você verá João Batista mergulhando Jesus. Aliás, é um erro falar de batismo por aspersão, batismo por afusão. Batismo é a palavra
de origem grega, baptizo, mergulho, imersão. Existe o batismo bíblico, que é o batismo que conhecemos, imersão. E existe um outro batismo que foi criado pelos homens. Os batistas passaram a admitir que o batismo e também a ceia do Senhor eram símbolos da salvação e não sacramentos. Nós não temos sacramentos. Nós sabemos que devemos obedecer às ordenanças do Senhor, dentre elas duas de natureza simbólica, que são o batismo e a ceia do Senhor. Mas a participação nessas ordenanças não nos confere graça. Nos confere apenas a certeza de que somos obedientes ao Senhor e de que estamos nos cooperando para proclamar o Evangelho. Os batistas não têm sacramento. Por isso que quando grupos surgem, autodenominando-se batistas, e creem que os seus líderes têm poder especial, que um lugar tem poder especial, ou tem uma relação sacramental com os símbolos da fé, nós entendemos que eles usam um nome que não lhes pertence. Salvação e regeneração são conquistados apenas por Jesus Cristo. Leia Mateus capítulo 3, versículos 5 e 6, versículos 13 a 17. Leia Romanos 6, versículos 3 a 8. Leia 1 Coríntios 11, versículos 20, 23 a 30. Essa postura dos batistas feria a postura sacramental da igreja anglicana, na qual batismo e ceia do Senhor cooperam para a salvação. Os batistas ganhavam força enquanto eram perseguidos pelo anglicanismo. O grupo era liderado, como eu já disse, por dois irmãos em Cristo, Thomas Hewes e John Smith. Esses dois, ao perceberem que já havia mortes e grande perseguição dos primeiros batistas que se reuniam ali nos arredores de Londres, em sua maioria gente muito simples, decidiram levar esse grupo inteiro para a Holanda, para Amsterdã, onde já havia naquela época liberdade religiosa. Ouça o que John Smith, um dos dois primeiros pastores batistas, escreveu. Se nós, entretanto, estando anteriormente enganados no caminho do batismo infantil, agora abraçamos a verdade no verdadeiro batismo cristão apostólico, então que nenhum homem nos impute isto como erro. Os batistas vão para a Inglaterra, da Inglaterra para a Holanda, buscando liberdade religiosa, porque criam que todo homem deve ter liberdade de consciência e de prática da sua fé. Mudaram o lugar, mas não mudaram a crença. Os discípulos de Cristo, que vieram a ser identificados pelo nome Batista, passaram a se caracterizar pela fidelidade às Escrituras, da qual retiram os princípios que defendem ainda hoje, mesmo quando são ameaçados por governos e opositores. Eu quero recordar aqui, brevemente, nessa conclusão, quais são os grandes princípios batistas. Primeiro, a aceitação das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamentos, como única regra de fé e conduta. Leia Salmos 119 e 105. Leia João 17 e 17. Leia 2 Timóteo 3, 16 e 17, ao que cremos. Segundo, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Leia Mateus 18, 15 a 17. Leia Atos 20, 17 a 28. Leia 1 Coríntios 1, 2 a 10 e você verá que a igreja é um grupo de pessoas que creu em Jesus, foi biblicamente batizada e, sob a direção do Senhor, prega o Evangelho e vive como um corpo em Cristo. Em terceiro lugar, os batistas creem firmemente na separação entre igreja e Estado. Oramos pelas autoridades, mas não admitimos que as autoridades queiram dizer como a igreja deve ser e o que deve fazer. Nós nos dirigimos pela autoridade santa da palavra de Deus. Nós não aceitamos financiamento público para as nossas igrejas. Nós não aceitamos propaganda política partidária em nossos púlpitos. Nós não aceitamos que a igreja tenha que se submeter ao Estado em matéria de fé. Cooperamos com o Estado. Somos um povo ordeiro, um povo de valor, mas nós não aceitamos
outro senhorio que não de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Leia, por favor, Mateus 22, 21. Leia Romanos 13, 1 a 7. E também Atos 19, 34 a 41. Em quarto lugar, cremos na absoluta liberdade de consciência para todo homem. Crer naquilo que ele quer crer. Leia Josué 24, 15. Leia Romanos 14, versículos 4, 5 e 14. Tiago 4, 12 e 1 de Pedro 2, 16. Porque cremos que a responsabilidade do homem é individual diante de Deus. Leia, por favor, Daniel 12, 2. Leia Mateus 25, versículos 32 e 46 e também João 5, 29. Os batistas também creem, em último lugar, na autenticidade e apostolicidade das igrejas. Somos a verdadeira igreja de Jesus, como várias outras igrejas, porque nos reunimos em conformidade com a palavra de Deus. Você pode conferir o que está em Atos 2, 42 a 47, em Atos 16, 4 e 5, em Efésios 2, 19 a 22, em Efésios 3, 5 e 6. De fato, na experiência batista, cumpriu-se o que diz a palavra de Deus na parábola do grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas depois de ter crescido é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham dos seus ramos. Mateus 13, 31 e 32. Em nosso próximo encontro, continuaremos estudando a consolidação da doutrina e da prática batista em meio à sua expansão pelo mundo até chegar ao Brasil. Deus, pois, vos abençoe.